A paz do Senhor, irmãos. Voltei para a gente poder estar fazendo aí o primeiro capítulo de Levítico, beleza? A gente vai dar continuidade. No primeiro vídeo, eu passei todo o panorama de todas as coisas que falam no livro de Levítico. Hoje, eu vou estar passando para vocês o primeiro capítulo que fala sobre holocausto, irmãos. É muito importante entender essa questão do holocausto, beleza? Porque leva para Jesus. A gente entende o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós, beleza? Primeiro ponto muito importante que a gente precisa lembrar é que, irmãos, não é mais aceito sacrifício, beleza? Deus não aceita mais sacrifícios. O último sacrifício que Deus aceitou foi Jesus Cristo na cruz e pronto. Então, não é uma questão de voltar a fazer isso, é uma questão da gente entender o porquê de tudo isso que Deus deixou pra gente. Fechou? Antes, eu queria falar com os irmãos o seguinte. O que acontece? Irmãos, eu não sei se eu vou conseguir gravar todos os capítulos de Levítico, beleza? A gente vai falar sobre todo o Levítico, todo o capítulo, todo o livro de Levítico na escola bíblica. Porém, eu não sei se eu vou conseguir fazer a sequência toda de Levítico, do livro de Levítico aqui nos vídeos. Por quê? Porque é muito corrido pra mim, sabe? Eu tô no processo aí e tá meio corrido pra mim. Agora são quase 8 horas da noite, são 7h30. E o dia todo eu fiquei esperando pra gravar esse vídeo. E agora eu vou conseguir esse tempinho. Beleza? Então é muito corrido. Porém, se eu conseguir, vai ser um prazer. Por quê? Porque tem irmãos que realmente não conseguem estar comparecendo na escola bíblica. Então vai ser um prazer estar auxiliando vocês por aqui. E pode deixar no comentário, irmãos. Pode deixar comentários de alguma pergunta que se eu souber eu respondo lá, beleza? Mas para os irmãos que podem estar lá, irmãos, que podem comparecer, faz esse esforço, beleza? Para estar junto com a gente lá. É muito mais fácil esclarecer as dúvidas, é muito mais fácil porque tem outros irmãos lá que podem auxiliar também nas dúvidas. Pode ser que a sua dúvida seja a dúvida de outro irmão, o irmão não sabe fazer a pergunta ou não quer fazer a pergunta, aí você faz e vai esclarecer para o irmão a dúvida dele, beleza? E pode ser que você tenha algo para acrescentar para todos nós, beleza? Então é muito importante que você compareça, fechou? Mais uma vez eu vou tentar ser muito breve, porém é um capítulo um assunto mais extenso do que o panorama, beleza? Mas eu vou tentar ser bem breve para não tomar muito tempo de ninguém, fechou? Então o capítulo 1 de Levítico fala sobre o holocausto, certo? A palavra holocausto, o significado dela no hebraico é olá, que significa aquilo que sobe, beleza? A palavra holocausto, do grego, ela significa totalmente queimado. Mas no hebraico, ela significa olá, que significa aquilo que sobe, beleza? O holocausto era a única oferta em que o animal era inteiramente queimado. Um símbolo de dedicação e entrega total. Total, irmãos. Isso simbolizava uma entrega total, que foi o que Jesus fez por nós na cruz, certo? Ele se entregou totalmente. E detalhe, é uma entrega. O pastor ou o sacerdote, na época, ele não ia buscar essa oferta na casa de ninguém. Não. Era entrega. A pessoa tinha que trazer até o altar do Senhor. Beleza? Para ser oferecido ao Senhor. Então hoje é da mesma forma, irmãos. Não tem como um pastor te arrastar para dentro da igreja. Não. Você tem que vir e se entregar ao Senhor. Fechou? O holocausto era uma oferta, era oferecido em todas as festas do Senhor. A festa, irmãos, é do Senhor. Você vai encontrar isso lá em Números 28, beleza? A festa é do Senhor, do Senhor. Não é uma festa de homens e tal, não, é a festa do Senhor. E em todas as festas era oferecido o holocausto do Senhor, beleza? Isso falando do holocausto, irmãos. Tem outros tipos de ofertas, tem outros tipos de sacrifício, mas eu estou falando do holocausto, beleza? Do capítulo 1 de Levítico. As ofertas de holocausto tipificavam Cristo, que se ofereceu a si mesmo, sem mácula a Deus, para tirar o pecado do mundo. E aí eu vou deixar aqui embaixo, aqui, ó, onde você encontra isso, beleza? Porque isso é um comentário que eu encontrei de um pastor que eu achei muito interessante, que faz muito sentido, beleza? Porque tem esses textos da Bíblia que eu vou deixar aqui embaixo, beleza? Vou deixar aqui embaixo aqui.
os versículos, vocês podem estar lendo lá e acompanhando com a gente, beleza? Então, as ofertas de holocausto, elas tipificam Cristo. O que Cristo fez por nós se tipificam nas ofertas de holocausto. Por isso que é muito importante a gente entender como funcionava todas essas ofertas de holocausto, beleza? O primeiro holocausto oferecido na Bíblia foi após o dilúvio, certo? Assim que Noé desce da arca, que ele sai da arca, ele faz esse sacrifício de holocausto. Não sei se os irmãos vão lembrar, mas lá em Gênesis 8 vai falar sobre isso. E um pouquinho antes vai falar sobre a questão de quando Noé colocou os animais para dentro da arca, certo? Quando Noé colocou os animais para dentro da arca, ele colocou um casal de cada, mas dos animais puros, ele colocou 7 casais de cada, beleza? Então, esses animais que eram considerados puros foram o que Noé usou para fazer esse holocausto ao Senhor, beleza? Eu estou resumindo mais ou menos o que a gente falou na escola bíblica do domingo, beleza? Para o vídeo não ficar muito extenso. A próxima citação do holocausto se refere-se à prova de Deus com Abraão, beleza? Vocês vão lembrar que lá em Gênesis 22, Deus manda Abraão sacrificar Isaac. E aí você vai ver como que tipifica Cristo naquela ação que Abraão está fazendo, certo? Porque o que acontece? Você vê que quem carrega as lenhas nas costas é Isaac, da mesma forma que Jesus fez com a cruz, lembram? E aí ele está indo rumo ao altar, e no meio do caminho ele pergunta, pai, eis a lenha e o altar, mas cadê o animal, o cordeiro, o carneiro? O cordeiro, ele fala o cordeiro. Cadê o cordeiro para o holocausto? E aí Abraão, com fé, porque o que acontece? Abraão entendia, ele conversava com Deus, ele sabia que Deus já tinha prometido que Isaac, e ele sabia que era Isaac esse filho da promessa. Então ele sabia que de Isaac viria a grande descendência que Deus prometeu para ele. Então, com a fé que ele tinha, o que ele fez? Obedeceu, certo? Ele simplesmente obedeceu. E aí, por quê? Porque no coração dele ele pensou, ele vai morrer, eu vou sacrificar ele para Deus, e Deus vai me trazer ele de volta, entendeu? Então, Abraão tinha essa fé. E ali representa isso. E só que aí Deus fala com ele que não precisava mais e provê o carneiro. Ele pergunta pelo cordeiro, mas ele provê o carneiro, beleza? A diferença dos dois é que o cordeiro é um animal de até 1 ano. O carneiro já é um animal mais velho, beleza? Mas é muito, muito importante a gente lembrar que o holocausto começou em Noé e depois em Abraão. Antes do povo de Israel fazer esse holocausto, ainda tem Jetro, beleza? Eu vou deixar aqui também onde você vai encontrar essa questão de Jetro, que é lá em Êxodo 18, beleza? Jetro também faz esse holocausto, e tanto é que Moisés e todos que estavam com eles festejam junto ali, beleza? Esse holocausto. Jó também fazia esse holocausto. Ele oferecia holocausto continuamente a favor de sua família, certo? E lá em Jó capítulo 1 ali já fala sobre isso. E o interessante é que ele não é repreendido por Deus por isso, entende? Ele faz esses holocaustos em prol da família dele. Ele não sabia o que a família dele está fazendo, mas ele fazia esse holocausto e ele não é repreendido, irmãos. Ele fazia o holocausto para a família e Deus não repreende. Pelo contrário, Deus fala que ele era um homem íntegro e reto. Então, fica aí. Às vezes você acha que é ruim, que é trabalhoso, que Deus não vai ouvir, não sei o que você pensa, mas, irmãos, dobrar o joelho em prol da sua família, independente do que você acha ou pensa, é necessário, beleza? Se faz necessário. Deus ouve e Deus responde essa oração, beleza? E aí, enfim, Israel faz esse primeiro altar, beleza? A gente vai ver isso lá em Êxodo 20. Israel faz o primeiro altar no Monte Sinai e ele faz esse altar e faz o holocausto. Vou deixar aqui também as referências, beleza? Um detalhe muito importante que lá em Êxodo 20 você vai encontrar que o altar era um lugar alto, porém não tinha degraus, beleza? Deus tinha toda essa questão todo esse detalhe importante de entender. Era para prevenir de que os sacerdotes, na hora de levar essa oferta, não exibisse a sua nudez, certo? Porque eles usavam tipo um vestido, eu esqueci o nome da roupa lá, mas era tipo um vestido. E também porque não dependia de esforço do homem,
Entende, irmãos? Isso era totalmente de Deus isso. Deus que fazia todo o trabalho através deles. Então eles não precisavam fazer esforço, suor e tal. Outro ponto importante do holocausto que acabei esquecendo de falar no início é que, irmãos, todo o trajeto de levar esse holocausto era do ofertante, certo? Se você que estava levando o holocausto, você estava levando a oferta, era o seu dever trazer essa oferta da sua casa até o altar, ou seja, você tinha que subir essa rampa até o altar, beleza? Lembrando que eu falei com vocês da última vez, que o altar era algo bem grande, não era um altarzinho pequeno, era bem grande, irmãos, bem grande. Aproximadamente, segundo teólogos aí, ele tinha 4x4, beleza? Então ele era bem grande e bem alto. Outra coisa muito importante que a gente precisa pontuar do capítulo 1 de Levítico é: o sangue do animal era importante para purificar o ofertante diante de Deus, para purificar o ofertante diante de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Irmãos, deixa eu explicar. Esse também é um comentário de um pastor que eu achei interessantíssimo, que explica muito bem. O que acontece? Sangue representa vida, certo? Deus proibiu o homem de comer sangue justamente porque a vida do animal estava no sangue, certo? Então ele proibiu, porque o sangue representa vida. Então toda vez que você vê que Deus faz esse tipo de oferta, ele manda tirar o sangue e aspergir o sangue. Vai ter aquela parte que ele mandou passar nos umbrais das portas, das janelas, nas portas, na verdade, ele não entra pela janela, ele entra pela porta, certo? Nos umbrais das portas. Então, por que ele fez justamente dessa forma? Justamente porque o sangue representa vida. Então, ele ia passar com o anjo da morte nas casas, e onde tivesse o sangue, que simboliza a vida, a morte não entraria. Hoje, para a gente é a mesma coisa. Deus derramou o sangue dele no madeiro por nós para nos trazer vida. Ou seja, o salário do pecado é a morte. Entende? Então faz todo sentido esse versículo lá que está em Romanos, beleza? É tipo como se fosse uma vida pela outra. Deus faz essa troca. E aí quem se oferece para dar a vida dele por nós é Jesus Cristo. Beleza? E para finalizarmos, lá em Êxodo, vai estar bem detalhado lá, irmãos, que Deus proíbe. Vou deixar aqui também esses versículos para vocês poderem acompanhar lá e lerem e para vocês entenderem melhor. Deus proíbe, irmãos, de você chegar diante dele sem um presente, sem uma oferta, beleza? Não são palavras de homens, é a palavra de Deus. O próprio Deus fala que ele não aceitaria se não trouxesse algo para ele. Que é a liturgia do culto de hoje. Entende essa questão? Irmãos, eu preciso entender essa questão. Eu não vou para o culto como pedinte, porque eu sou filho. Entende? Eu vou para oferecer ao meu pai um culto. Entende? Um presente que, no caso, hoje, a única coisa que eu tenho para oferecer para ele é a minha própria vida que ele me deu. Entende? É devolver para ele algo que ele me deu. Isso inclui muito essa questão de campanha, entende? Não faz sentido esse tipo de coisa, entende? Eu mendigar algo que já é meu, beleza? Eu não vou ficar estendendo muito para, né, o vídeo ficar muito grande. Eu acredito que deu para entender essa parte, fechou? E também em Levítico a gente vai ver que Deus faz uma aliança de sal, beleza? O sal da aliança. Por que um sal? Porque o sal, se a gente for para analisar, ele é duradouro, ele purifica e conserva, beleza? Na época que eles não tinha geladeira, eles conservavam a carne com sal, beleza? Então Deus faz essa aliança. Quem quebra essa aliança é o homem, né? Porque o sal ele se torna sem gosto e é pisado e tal. Eu esqueci o nome que se fala aqui agora, mas ele fica assim, que simboliza uma quebra de aliança, beleza? Deus não quer isso, certo? Porém, o homem vira e mexe faz esse tipo de coisa. Vou deixar todos os versículos que eu falei aqui, beleza? Para a gente poder estar acompanhando. Irmãos, não deixem de ler, beleza? O capítulo 1 de Levítico, certo?
Lá vai te explicar muita coisa, inclusive um detalhe que eu estava deixando passar despercebido, que é o ofertante fazia, na questão do holocausto, o ofertante, irmãos, levava o animal, ele matava o animal, separava a pele e colocava e aí sim o sacerdote colocava no altar para ser queimado, beleza? Então era o ofertante que fazia tudo isso. E eram 3 tipos de animais. Quem tinha uma condição melhor levava um boi, um animal maior, beleza? E no holocausto era sempre macho, não podia ser animal fêmea, beleza? Era sempre macho. No caso de uma pessoa mediana, que não era nem muito rica nem muito pobre, como a gente diz hoje é classe média, certo? Ele levaria um carneiro, um cordeiro, um animal menor, beleza? De porte menor. E no caso de uma pessoa pobre, levaria uma ave, né? Que era uma rolinha ou um pombo, beleza? Então, em todos os casos, independente da classe salarial ou da classe de renda de cada um, era obrigado a levar uma oferta caso pecasse, beleza? Então, tipo assim, não sou pobre, não posso levar. Então não peca, beleza? Literalmente isso, então não peque. Não pecou, não é obrigado a pagar. Pecou, você teria que pagar por esse pecado, caso você quisesse ser perdoado, beleza? Se não quisesse ser perdoado, era uma opção sua. Porém, as consequências viriam, beleza? Então tinha essa questão. Hoje em dia a gente quer se fazer de coitadinho e tudo mais, mas, irmãos, não interessa a sua classe salarial, não interessa o quanto você espiritualmente conhece. A questão é, você veio diante do altar, você vai ser cobrado, beleza? Então, é isso. Participa com a gente, irmãos. Participa com a gente lá no domingo de manhã, beleza? Eu confesso que realmente domingo passado eu passei um pouquinho, se eu não me engano, terminei ali por volta de 10h30. Porém, isso era um assunto mais extenso, né? E aí eu tentei resumir rapidamente para não passar muito, passou um pouquinho, beleza? Mas eu tento sempre me policiar para não passar muito, beleza? Então eu faço mais uma vez, participa com a gente, esteja lá. É muito, muito importante a gente entender esse livro de Levítico. Fechou? Deus abençoe a todos e até domingo, se Deus quiser.